Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do Espaço Treinando para a Vida. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Nós vamos falar para você que trabalha, para você que tem uma empresa, que tem funcionários, ou melhor, para todos nós, né, adultos que estamos inseridos em alguma forma de trabalho, porque nós vamos falar sobre a saúde mental do trabalhador, né? Então fique conosco até o final, porque nós vamos trazer aqui várias coisas importantes para você cuidar da sua saúde mental dentro do seu trabalho, seja ele qual trabalho for. E para falar sobre isso, nada mais, nada menos que a psicóloga Naisla Milena está aqui comigo para bater esse papo gostoso e trazer para você aí vários insights. Naisla, fique à vontade para você se apresentar e começarmos aí esse bate-papo. Obrigada, Cleide, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu atendo na clínica e também faço orientação profissional de carreira para as pessoas que estão, né, procurando esse tipo de serviço, tanto jovens quanto adultos. A partir dos 15 anos, que é quando a gente entra ali no ensino médio e procura a ter, né, a pensar sobre a vida do trabalho. É interessante isso, né, que você falou. A partir dos 15 anos, né, Já a daí. garotada já começa, né, pensar, já tem que fazer uma escolha. E aí, essa questão da saúde mental já é importante também conscientizar, né, que a profissão que eu procuro ou que eu desejo, como que é a saúde mental desse profissional, né? Sim, com certeza. É importante a gente pensar na saúde mental como um todo. A gente vai falar hoje aqui na parte do trabalho, mas como a gente é um ser único, indissociável, a gente fala a saúde mental não é só para o trabalho, ela também é para você em casa, é uma ação coletiva mesmo. Esse ano, Janeiro Branco, a campanha trouxe também a questão que a gente tem que fazer é, campanhas, não só questão individual, mas também coletivas, porque a saúde mental, ela pede socorro como um todo, em casa, no trabalho, as pessoas, principalmente depois da pandemia, teve um boom e aí as pessoas começaram a se preocupar, né? Querer procurar saber mais sobre saúde mental, porque adoeceu, ficou mais ansioso, ficou mais deprimido, e aí abalou a saúde mental das pessoas, e aí que as pessoas acordaram mais para essa questão da saúde mental. Outra coisa, né? Você falou aí que você atende clínica, faz orientação, mas você também trabalha como palestrante, né? Você faz esse trabalho nas empresas, conscientizando, levando alguma atividade nesse sentido. Alguém que está nos assistindo aqui, se tiver uma empresa, tiver um local, uma organização e quiser que você vá lá fazer esse tipo de conscientização, você vai? Sim, claro. Tenho esse trabalho também de palestrante, vou nas empresas, em algum local que esteja procurando, pode também estar entrando em contato para que a gente possa elaborar, seja voltada a essa questão da saúde mental ou do trabalho como psicóloga mesmo, como um todo, na saúde mental em geral, não só a questão do trabalho ou algo Sim. específico. Entendi, ótimo. Então, aproveitando aí que você trouxe essa questão da campanha, né, do Janeiro Branco, e aí a gente fala janeiro, mas é o ano inteiro, né? De janeiro a janeiro a gente precisa cuidar da saúde mental. E a campanha esse ano, ela trouxe algo assim bem curioso, que ela fala saúde mental enquanto há tempo, né? Uhum. E aí as pessoas estão nessa corrida que você falou aí, querendo saber mais, se informar, mas ainda existe uma resistência, né? Quando se fala de saúde mental, pensa-se que, né, não ter saúde mental é você estar doente mental. Você consegue fazer para gente uma diferença entre o que é ter saúde mental e o que é um adoecimento mental? Porque eu vejo que as pessoas ainda ficam confusas com Uhum. isso. É muito importante a gente fazer essa distinção mesmo de adoecimento e saúde mental, porque quando a gente fala de ter uma saúde mental boa, não é só você não estar doente, é você
ter capacidade ali de resiliência no sentido de gerir seus pensamentos, por mais que aconteçam situações adversas, você conseguir entender e passar bem por aquilo, não ficar ali, não sofrer de forma prejudicial a você, e sim, claro que tem situações que você vai ficar mais triste ou não vai conseguir lidar tão bem, mas é importante que você entenda que a saúde mental é você conseguir, por mais que é a parte da resiliência, de você, por mais que você vai passar por adversidades, você sair mais forte daquilo e não se deixar impactar negativamente naquela parte. Porque problema sempre vai ter, né, Sempre vai Naisla? ter. A gente fala que problemas a gente às vezes até caça, né? Dependendo da pessoa, procura problema em todos os lugares. Mas, querendo ou não, faz parte da vida, os altos e baixos. E é importante para a gente também se desenvolver e crescer, tanto como pessoa quanto profissionalmente, quando a gente fala de adversidades, problemas no trabalho, por exemplo. E uma coisa, né, que assim está muito em voga já há um tempinho é essa questão da inteligência emocional nas empresas, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, eu acho que entraria um pouco do que você falou aí da resiliência, da habilidade de gerir os problemas, mas o que mais a gente poderia colocar aí dentro desse pacote de inteligência emocional? Para falar de inteligência emocional, eu costumo falar que para você ter inteligência emocional, você precisa pensar primeiro que você precisa reconhecer as suas emoções, para você entender de fato ali o que você sente, o que você está passando naquele momento, para que você possa, a partir da identificação, entendendo o que você sente, gerir as suas emoções para que consiga, através desse gerenciamento, não quer dizer que você não vá sofrer, que não vai ter, não vai sentir raiva, mas que você vai conseguir se controlar e ter uma gestão melhor da sua raiva para não ter aquele ataque explosivo, por exemplo, no trabalho, que algumas pessoas às vezes têm um ataque de raiva dentro das empresas, que é muito prejudicial. E quando a gente fala dessa questão da raiva, muitas pessoas ficam colocando a raiva como algo negativo e tem o medo de ter raiva, mas a raiva nada mais é que uma emoção muito importante para a gente, como pessoas, sentir, porque a raiva está ali ligada com o nosso senso de justiça. Sim. Então, a gente sente raiva quando está sendo injustiçado. E se a gente não sentisse raiva quando estivesse, a gente ia sofrer de outras formas muito piores, porque a gente não correria atrás daquilo que é certo para a gente como pessoa, como indivíduo, aquilo que a gente acredita. É uma forma de posicionamento, né? Sim. Quando você tem raiva, você se posiciona de alguma forma, né? Eu até falo, né, quando o paciente está num estágio de depressão muito intenso, né? E pode ter alguém nos assistindo aqui, assim, nesse estágio, que está prostrado, com as emoções embotadas ou muito triste. E aí, quando você vai trabalhando na terapia e quando você percebe que ele começa a manifestar raiva, isso é bom, Uhum. que ele está se posicionando, né? Ele está Sim. reagindo. Então, isso é muito bom. A questão é o que você falou, né? Saber usar essa raiva a nosso favor, né? Não sair aí gritando, brigando, mas utilizar ela para um posicionamento, né? Isso, um posicionamento assertivo, saber como falar e se posicionar ali no ambiente de trabalho é muito importante. E quando a gente vem falar sobre saúde mental, eu acho que a gente precisa também pontuar a questão que as empresas precisam cuidar mais, falar mais sobre a saúde mental, levar mais para o ambiente do trabalho. Não só no Janeiro Branco, que a gente vem com essa campanha muito forte, muitas empresas preocupam em levar um tema, uma palestra, alguma coisa, mas eu venho fazer um apelo para que as empresas façam algo
além disso e que não fique só no janeiro. Não é só janeiro, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental o ano inteiro. A gente para você que é dono de uma empresa, que gere, tem uma equipe, você fala que quer resultados, mas para você ter resultados, você precisa das pessoas. E as pessoas só dão resultados quando estão bem. Então, para ter resultado, você tem que ter as pessoas com uma saúde mental boa. E aí, se você não se preocupa com isso, não traz um ambiente saudável na empresa, não se preocupa em tentar ajudar as pessoas que têm que você já vê algum indício nesse sentido, você acaba não tendo os resultados que você espera e aí acaba gerando mais sofrimento, porque acaba gerando uma cobrança excessiva em cima dos trabalhadores, em cima dos resultados, que vai ser impossível de se alcançar. E adoece mais, né? Quanto mais pressão, mais cobrança, gera aí a frustração, porque às vezes ele não consegue alcançar esse resultado, gera também a ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa por bater as metas e não consegue. Então, é muito importante isso que você está falando. E eu lembro que teve uma época, né, que virou assim meio que uma modinha nas empresas, na verdade foi, né, uma orientação, uma lei, não sei, que todas as empresas tinham que ter aqueles minutinhos de prática de atividade física, tinha que parar, fazer um alongamento, fazer alguma coisa lá para poder mexer o corpo. E eu falo que hoje a gente está vivendo uma época que a gente tinha que ter nas empresas esse projeto para todos os dias tirar lá 15 minutos para fazer alguma coisa para ajudar nessa saúde mental, para ajudar nas emoções. E, inclusive, a gente tem, né, aqui no espaço já desenvolvido um projeto que é de mindfulness, né? Uma técnica de meditação que pode ser aplicada em apenas 5 minutos, 10 minutos nas empresas, né? E você está aqui com a gente, você sabe disso, né? Que a gente faz essa conscientização da importância da meditação. E é bom você falar isso para as empresas, né? Que é um apelo que a gente está fazendo, não por nós, mas por eles mesmos, né? Sim. Que eles precisam cuidar. Inclusive os gestores, né? Os empresários. Eu vejo muita gente adoecendo mentalmente, adoecendo, né? Emocionalmente, porque geralmente, às vezes, o gestor tem uma carga muito pesada, né? E um estresse muito grande, fica com aquela apreensão, um estresse grande por causa de toda aquela carga que carrega. E aí, uma palavra que vem na minha cabeça quando a gente fala de todo esse estresse no ambiente de trabalho, é o adoecimento, o burnout, que todo mundo fala hoje em dia. E eu sei que você fala um pouco sobre isso. Queria que você aproveitasse e falasse também um pouquinho da sua experiência e como que você conseguiu sair do burnout, como que está sendo hoje, para que também fique de inspiração para quem está nos assistindo. Ótimo. Então, o burnout, né, é um adoecimento por excesso de trabalho, né, como você falou aí, por um excesso de carga, por um estresse muito grande, muita responsabilidade. E eu passei por isso em 2018, 2019, foi um ano que eu fiquei assim, tive que parar as minhas atividades. E o que o burnout traz? Ele traz um conjunto de sintomas de depressão, um conjunto de sintomas de ansiedade, que nos desregula emocionalmente, às vezes nos despersonaliza, você sai de você, você, né, age de forma que você não se reconhece. A irritabilidade fica muito alta, tem comprometimento com o sono, com a alimentação, com várias coisas, né, do dia a dia, e aí, inclusive, o físico vai adoecendo, né? E dos fatores que o burnout agrava muito é a questão cardíaca, né? A frequência cardíaca por causa do estresse. Então, assim, foi um período em que eu pude, né, aprender muito também e a perceber que se a gente não cuida, né,
dos nossos aspectos, e aí muita gente pensa assim, não, mas você é psicóloga e você adoeceu mentalmente? Sim, porque eu sou gente primeiro, antes de ser psicóloga, né? E, portanto, cuidar das pessoas, acabei negligenciando os meus cuidados. Então, hoje, eu preciso priorizar cada dia, pensar nisso. Antes de cuidar de uma pessoa, eu preciso cuidar de mim. O que é esse cuidar de mim? Então, durante esse processo, eu tive a oportunidade também de me autoconhecer de novo, né? De me reconhecer e perceber que eu preciso ter uma noite de sono boa, senão eu não fico bem no outro dia. Eu preciso praticar uma atividade física. Eu preciso, de vez em quando, sair para bater papo com as amigas, né? Então, essas pequenas coisas que a gente vai negligenciando em função do trabalho. Ah, agora eu não posso, eu estou apertado, eu tenho que entregar isso, eu tenho que fazer esse relatório. E aí você vai deixando de lado a família, o lazer, as coisas que te dão prazer. E na época, né, logo que eu voltei, Naisla, eu criei, até uso com meus pacientes isso, um calendário de ativação comportamental, né? Para as emoções, ativar as emoções positivas. Eu chamo de calendário de ativação. Então, são comportamentos que vão ativar o prazer. E aí eu fazia assim, a semana, segunda, o que eu vou fazer na segunda-feira que me dá prazer, que eu gosto de fazer? Ah, eu vou tomar um café com uma amiga na hora do meu intervalo. Ou eu vou ouvir uma música que eu gosto, vou indo para o trabalho ouvindo as músicas que eu gosto. Então, essa vai ser a minha atividade da segunda. Na terça, o que eu vou fazer? Eu vou comer a minha comida preferida. Na quarta, eu vou fazer a minha atividade física. Então, você programa a semana inteira, cada dia com uma ação diferente que vai gerar ali para você uma sensação de prazer. E isso pode ser implementado dentro da empresa. Sim, muito bacana esse calendário seu, porque a gente, na correria do dia a dia, principalmente quem está nessa questão do burnout, ou até mesmo, como diz, está dando os primeiros sinais ali, sem ainda não está com burnout propriamente dito, mas já está com uma carga alta de estresse, sobrecarregado, e a gente entra naquele módulo piloto automático e só vai fazendo o que vai aparecendo, apagando o fogo onde está o caos, e esquece mesmo de ter os pequenos prazeres ali da vida, ter essas pequenas atividades diárias que faz bem para a gente. E é importante a gente voltar, e essa é uma ótima dica, uma ótima coisa para você colocar, pequenas atividades ali que você vai fazer durante a semana. Porque a gente lembra, né, daquela metáfora lá da floresta, né, que está sendo incendiada e o beija-flor leva uma gotinha de água. Então, essa metáfora nos ensina que as pequenas coisas, pequenas gotinhas, elas podem ajudar a apagar esses incêndios da nossa vida. E, inclusive, eu baseei nessa técnica na psicologia positiva, né? A psicologia positiva, ela nos ensina muito. Quando a gente fala psicologia positiva, ainda algumas pessoas pensam, é o tal de pensar positivo? Não, não é bem isso, né? Não é. É pensar realista e colocar coisas na sua vida que são positivas, né? Que te trazem bem-estar, que fazem você se sentir melhor, para cultivar pensamentos mais saudáveis e emoções mais saudáveis, né? Aí, consequentemente, pessoas felizes, né? Elas dão resultados melhores. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que falou assim que teve, né, que dispensar um funcionário, que o funcionário não se adaptou à empresa e deu muito problema, e que hoje ficou sabendo que o funcionário está numa empresa, que se encontrou, está muito bem, que o estilo da empresa é o estilo dele, que está feliz. Aí ela falou assim, fiquei muito feliz, porque quando saiu eu pensei assim, tomara que encontre um lugar para ser feliz, porque quando a pessoa está feliz, ela dá bons resultados. Sim, com certeza. E um ponto importante quando se fala disso é que hoje também o comportamento das pessoas estão mudando dentro da empresa, porque as empresas muitas vezes antes pensavam que era só dar um salário, só ter uma uma retribuição, né, pagar a remuneração, aquele valor para o funcionário, e estava tudo certo e pronto. Hoje as pessoas buscam muito mais, buscam encontrar um propósito,
se ver ali na empresa, assim, ter o sentimento de pertencer mesmo àquela empresa, se encontrar dentro da empresa para que seja feliz e gere mais resultados. Então, dentro ali da empresa, quando você proporciona um ambiente mais saudável, mais acolhedor, a gente consegue com que trabalhar e ter uma saúde mental mais positiva. E diminui também os afastamentos, né? Que é muito importante para as empresas. Quando o funcionário, o colaborador, né? Ele não está bem emocionalmente, ele começa a aparecer também com as doenças, como você falou. Nós não temos como separar a Cleide corpo da Cleide emocional, da Cleide social. Nós somos um ser integrado, né? Então, se emocionalmente eu não estou bem, o meu corpo começa a dar sinais. E aí vem, né, problemas de enxaqueca, aí vem problemas de intestino, vem problemas, né, mais sérios aí, que a pessoa começa a adoecer e começa a colocar atestado. Ou às vezes nem vem, né? Simplesmente não dou conta de trabalhar hoje. E, né, aborta aquele dia. Então, isso é um prejuízo para a empresa. Com certeza. E hoje os afastamentos por doença mental têm crescido assim, exponencialmente. A OMS já vem falando há muito tempo sobre essa questão dos afastamentos. Já se eu não me engano, a segunda causa de afastamento, o adoecimento mental, seja depressão, ansiedade. Então, vem trazer esse chamado mesmo para cuidar da saúde mental dos trabalhadores, porque as empresas vêm sofrendo muito com essa questão dos afastamentos, igual você falou, seja não propriamente dito pela doença mental, porque às vezes não vai vir ali o CDF, que as empresas ficam vigiando, Sim. ponderando, mas vai vir outros com dor de cabeça, alguma outra coisa, que é os primeiros sinais ali mesmo que as pessoas começam a dar, porque o corpo da gente dá sinais antes de ter o adoecimento propriamente dito mais grave, dessa questão de uma ansiedade ou uma depressão. Outro dia eu estava assistindo aquela série The Crown, da Rainha. E aí tinha o episódio que eu estava assistindo, né? O marido dela, o conde, o duque Felipe, né, estava conversando com o neto deles. E o neto, o filho do atual rei agora, do Charles, que é o príncipe William. Ele, nessa fase de jovem, adolescente, aí ele foi ter uma conversa com ele, foi logo quando a mãe dele tinha morrido, a princesa Diana. E ele foi e falou assim, aí ele falou que estava sentindo uma dor, acho que uma dor nas costas. Aí o avô falou assim com ele: essa dor nas costas eu já senti há muito tempo. E quando eu sinto essa dor nas costas, normalmente é porque eu estou com raiva, ressentido com alguém e preciso perdoar. Aí falou para ele: de quem que você está com raiva? Nossa, e ele foi bem pontual. Aí eu achei bem interessante, porque assim, né? A gente, às vezes, na nossa área da psicologia, a gente sabe muito bem, né? Que as dores são reflexo, muitas vezes, de uma emoção não resolvida, né? Sim. E né? E não nessa área deles lá, né? Não é. E naquela época, né? Que sabedoria, né, de falar isso, porque já hoje em dia as pessoas já passam para o remédio, né? Vai medicar e tenta achando que vai melhorar e não causa a raiz dos problemas. Vai só aliviar a dor, né? E aí ele cutuca isso aí e faz com que, né, naquele momento, o príncipe, o neto, fale mesmo, né? Ele consegue tirar dele lá quem que ele estava, né, com raiva, que na verdade a raiva dele era da mãe que tinha morrido, né? Que tinha deixado ele. Então, assim, muito interessante a gente perceber isso, que muitas vezes o adoecimento na empresa, né, dos colaboradores, que sente uma dor frequente, que tá, muitas vezes é uma emoção mal resolvida e é mal resolvida com o gestor. Sim. Né? Teve uma pessoa que deu um curso aqui para a gente de liderança, que trabalha muito com liderança, que é o Vitor. O Vitor
Martins, da Lupe, ele falou assim que pessoas não abandonam empresas, elas abandonam líderes. Líderes, sim. Então, assim, às vezes a própria liderança, a própria gestão faz a pessoa adoecer, né? E ela acaba por abandonar aquele trabalho. Mas, assim, voltando então para o nosso contexto da saúde mental, né? Tudo aqui está dentro. Queria que você trouxesse, assim, quais são as dicas, né, importantes que você daria hoje para os colaboradores ou para os empresários, os gestores, do que é possível fazer para prevenir ou para remediar o adoecimento mental. Vou, antes de falar, uma dica aqui, uma série eu acho que trabalha essa questão do equilíbrio entre saúde mental fora do trabalho e em casa, que chama Ruptura. Não sei se você já ouviu falar. Já. Mas ela traz essa questão de que eles fazem um experimento e a pessoa faz a ruptura. Ela só acorda e tem a parte dela do trabalho e tem a parte dela de casa. Ela não sabe se ela é casada, se tem filhos, o que é nada da vida pessoal enquanto ela está no trabalho. E em casa, quando está em casa, ela não sabe nada, nem em qual área, qual função que ela faz no emprego dela. É mesmo? E traz muito essa questão da gente se questionar dessa questão do equilíbrio, que a gente fica tanto falando às vezes que queria poder separar, mas o quão prejudicial é também fazer essa separação muitas vezes. Fazer a ruptura, né? A ruptura completa. Então eu acho que fica a dica para quem quiser assistir, é uma série muito bacana. Eu ainda não terminei de assistir ela, mas eu tenho visto alguns episódios e tenho achado muito interessante essa questão da ruptura. E em questão das dicas para as empresas trabalharem, eu acho que é importante, algumas a gente já até citou aqui durante, essa questão de proporcionar um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, ter principalmente líderes e liderados, ter um momento de feedback. Um feedback construtivo, um feedback que saiba realmente dar feedback. Se você é o encarregado, o líder ali daquela pessoa, procure dar um feedback acolhedor, respeitoso, não só falando dos problemas, mas também apontando ali alguma solução. Saber dar um feedback, ter esses momentos ali durante o ano, durante a semana, o mês, é muito importante e faz com que o colaborador tenha ali e saiba o que ele precisa fazer durante aquela semana, durante os próximos dias, o que ele precisa melhorar, o que ele tem que trabalhar. Então, é importante ter esses feedbacks. Claro que cada empresa vai adaptar de alguma forma. Tem algumas que já coloca com a avaliação anual do comportamento e traz o feedback uma vez no ano, mas eu acho que deveria ser ter mais vezes durante o ano, que seja uma vez por mês, um feedback. Pode ser rápido, não precisa ser aquele feedback todo estruturado, mas ter esse canal de comunicação entre todos os funcionários para que crie essa oportunidade de se entender o que está passando. É um ponto muito importante. Além da questão do feedback, é importante também a gente proporcionar momentos de prazer, momentos de descontração durante as horas ali que a gente está trabalhando, né? Porque a gente passa, quem trabalha na empresa, trabalha 8, 10, fica mais tempo, muitas vezes, no serviço do que em casa. Então, ter momentos de descontração, não estou falando que tem que ter todo dia, toda hora. Não é isso. É um aniversário que você comemorar, dar uma lembrança, algo
que diferente, que sai ali da rotina, já é um momento de descontração, de reunir a equipe. Num aniversário, por exemplo, junta todo mundo e comemora, canta o parabéns, que seja. Mas trazer algumas ações pequenas, que seja de descontração para a equipe, para criar mesmo um clima organizacional mais acolhedor. Ótimo. E o que o funcionário, né, o colaborador que está dentro da empresa, ele mesmo pode fazer para melhorar essa saúde mental dele? Porque às vezes ele fica esperando só da empresa, Sim. né? E você falou que é coletivo, mas também é individual. Sim, com certeza. O principal, eu acho que é procurar terapia, não adianta a gente fugir disso, mas procurar principalmente se conhecer e entender o que te faz bem, o que te faz mal, para poder cuidar propriamente dito da sua saúde mental. Você precisa se conhecer para entender o que vai ser bom ou ruim para você. Excelente. O autoconhecimento é tudo, né? É tudo. Muito bom, Nasa. Estamos chegando ao final. Quero te agradecer imensamente, né, pela sua colaboração, por ter vindo trazer assim tanta coisa bacana para gente. Tenho certeza que as pessoas vão gostar. E você que está nos assistindo aí, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, envie para nós a sua pergunta. Vou deixar aqui nas descrições para vocês algumas dicas que a gente falou, inclusive o contato da Naisla, né? Se você precisar na sua empresa, ela pode fazer algum tipo de intervenção, seja palestra ou roda de conversa, tá bom? Então, muito obrigada, Naisla, e seja sempre muito bem-vinda. Pode fazer suas despedidas. Obrigada, Cleide. É sempre um prazer estar aqui com você nesse espaço e disseminar o conhecimento, trazer mais informações para as pessoas. É algo que eu falo que a gente, como psicólogos, como pessoas inseridas na sociedade, sempre que a gente possa levar isso para mais pessoas é muito importante, porque o conhecimento muda tudo e as pessoas, quanto mais saberem, entenderem mais sobre saúde mental ou tantos outros temas importantes que a gente tem, conhecimento é sempre válido e ninguém tira da gente. Ótimo, muito obrigada. E eu agradeço você que esteve com a gente e até o nosso próximo podcast.